Graça e paz, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, seja sobre vocês a misericórdia do Senhor nessa noite fria, mas com a convicção de que o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu rogo ao Senhor nessa noite que a palavra do Deus vivo fale tremendamente ao seu coração. Que você seja edificado pela palavra de Deus. Que você entoe cânticos e exalte, glorifique o único digno de receber a nossa adoração. A minha esperança e a minha súplica ao Senhor é que a palavra de Deus seja como o bálsamo para a sua alma. Que a palavra que é viva e eficaz edifique a sua vida e a sua família. Que você faça do seu coração e do seu lar um altar consagrado a Deus e que tudo que nós fizermos aqui nessa noite seja para a honra e glória do Senhor. Eu falarei nessa noite, lá em João, no capítulo 9, e eu peço que você compartilhe com outras pessoas. Nós estamos também à disposição dos irmãos, não é? Se vocês precisarem de aconselhamento pastoral, nós estamos atendendo, seja em casa, tomando os cuidados devidos, ou na sua casa, ou via chamada de vídeo. Então, se você precisar, a maioria dos irmãos tem o meu número, né? Todos praticamente. Então, podem contar conosco, nós estaremos à disposição de vocês para atender a sua necessidade, tá certo? Vamos cultuar ao Senhor, vamos adorar o único digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Boa noite a todos, graças e paz. É um prazer estarmos aqui para essa transmissão desse culto online com os irmãos, todos vocês que estão nos acompanhando. Nós ficamos extremamente agradecidos. Pedimos, como você já ouviu, vou repetir o que o pastor falou aqui, na questão de que você compartilhe, né? Compartilhe o link aí da transmissão para que outras pessoas possam ser edificados na pregação, na exposição das Escrituras que nós teremos nesta noite. Nesse instante nós vamos entoar 2 cânticos ao nome do Senhor. Vamos cantar para o louvor e glória do nosso Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó,
nosso Senhor nas mãos do nosso Deus. Ele que nos conhece, Ele que sonda os nossos corações, Ele que nos formou, como nos diz o salmista, e conhece as nossas fragilidades e dificuldades, meus irmãos. E diante das dificuldades que nós estamos vivendo, que nós nos acalmemos em Deus, coloquemos o nosso coração em Deus, que as nossas aflições elas sejam colocadas diante de Deus, pois Ele nos conhece, meus queridos, e Ele cuida de nós, Ele sempre cuidou, Ele tem cuidado de nós, e cremos e entendemos mediante as Escrituras Sagradas que Ele continuará cuidando do seu povo, dos seus filhos. Cantemos mais uma canção nesse instante ao Senhor. ministração da palavra de Deus nesse instante com o pastor Michel.
Meus queridos e queridas, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 9. João, capítulo 9, a partir do versículo 22. João, capítulo 9, a partir do versículo de número 22. João 9, a partir do versículo 22. Eu queria que você, se possível, mantivesse a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra de Deus. João capítulo 9, a partir do versículo de número 22. Peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Enquanto você mantém sua Bíblia aberta, eu quero orar por você nesse instante. Eu quero interceder a Deus para que a única coisa capaz de nos sustentar nesse momento, o Santo Evangelho, entregue a nós por meio dos mártires, entregue por meio dos santos profetas. Só o Evangelho pode trazer a você refrigério, alento e tudo que você precisa. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Ó Pai, nós rogamos nessa noite que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual o Senhor designou. Nós sabemos que ela não voltará vazia, ó Pai. A Tua palavra jamais volta vazia. Quer para condenação, quer para absolvição e justificação. A Tua palavra sempre cumprirá o Teu propósito. Que ela seja, ó Deus, nessa noite, vida em nossos corações. Edifica-nos por meio da Tua palavra. Nós rogamos essa misericórdia, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 9, a partir do versículo 22. Seus pais disseram isto porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Quem são esses pais aqui? O Evangelho de João relata a narrativa aqui no capítulo 9, um cego de nascença, um homem que Jesus colocou terra com saliva e assim abriu os seus olhos. O problema, segundo eles, segundo os judeus, os fariseus, é que eles não consideraram Jesus como um homem de Deus, se você observar no versículo 16, porque Jesus fez isso num dia de sábado, não é? Então, houve até entre os fariseus divisão entre eles, porque alguns disseram, olha, ele não guarda a lei, ele curou alguém no dia de sábado, e outros disseram, mas como é que alguém que não é de Deus pode fazer tais sinais miraculosos? E aí eles chamam os pais desse rapaz para fazer algumas indagações acerca desse rapaz que havia sido curado. E aí os pais vão dizer no versículo 20 o seguinte, meus amados irmãos. Olha, nós sabemos que ele é nosso filho, que ele nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem. Então eles disseram para aqueles homens que estavam na sinagoga dos judeus, aqueles fariseus, eles disseram o seguinte, perguntem para ele acerca da cura, porque nós não sabemos de nada, ou seja, ele já tem idade para isso. E o texto vai nos dizer que eles disseram isso porque eles tinham medo dos judeus, porque se alguém confessasse, note aí no versículo 22, no finalzinho, se alguém dissesse ou confessasse que Jesus era o Messias ou o Cristo, seria expulso da sinagoga. A palavra Cristo significa o ungido, o Messias. Se alguém confessasse que Jesus era Deus, seria expulso da sinagoga. Hoje não é muito diferente, meus amados irmãos. Infelizmente, em relação à nossa cristandade, Jesus, ele, por ser anunciado, por ser confessado, nós podemos, da mesma forma, expulsar pessoas da comunidade de fé por confessarem o nome de Cristo. Jesus, ele causa uma contradição, uma contracultura. Vejam como eles ameaçam, esses judeus ameaçam os pais deste homem, tentando coagi-los, tentando pressioná-los, e qualquer um que afirmasse Jesus como Senhor absoluto sobre a vida deles, sobre a sua igreja, correria o risco de ser expulso. Foi por isso que o Novo Testamento inicia com Jesus fora do templo e termina com Jesus fora da igreja. O Novo Testamento começa com João Batista, sendo a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista, que comia gafanhoto, mel silvestre, vestia pele de camelos, e ele chamava e convidava a todos ao arrependimento, o primo de Jesus, que perdeu a sua própria cabeça.
E o Novo Testamento inicia com Deus no deserto, clamando arrependimento ao povo. O Novo Testamento termina com Deus, com Jesus fora da igreja, batendo na nossa porta, irmãos. Nós que somos a igreja, eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Jesus dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. E não é na porta do incrédulo, não, é na porta da sua vida, do seu coração. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Não use, meu amado, minha amada, esse tempo de quarentena para se alienar de Deus. Não use esse tempo para poder cometer todo tipo de coisa que Deus não se agrada. Não use esse tempo para não ter vida de oração. Tire essas muletas espirituais para que você não afaste Jesus da convivência na sua casa, para que você não deixando de exalar Cristo, comece a viver de modo que não agrade a Deus. Seu pastor não te observa, os seus irmãos não estão te observando, mas Deus tudo vê. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele a quem um dia nós haveremos de prestar contas. Olha o que é que diz o versículo 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Eles disseram que Jesus era pecador. E o cego então respondeu, versículo 25, eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Olha, o fato dele ser ou não pecador, eu não sei. Eu era cego e agora eu consigo enxergar. Ele me ajudou, ele mudou a minha vida. Então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? Versículo 27. Ele respondeu, eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Olha o que é que o cego pergunta para esses fariseus. Vocês agora querem ser discípulos de Jesus? Eu já disse a vocês que ele me curou. Eu já disse a vocês que ele me alcançou, que ele foi compassivo, misericordioso comigo. Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Então o insultaram, eles insultam aquele cego e dizem, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Eles se identificam com a lei de Moisés, com a Torá. Eles se identificam como seguidores de Moisés. Eles se identificam como aqueles que guardavam a palavra. Eles se julgavam filhos de Abraão, segundo a promessa. Se julgavam filhos de Deus. E Jesus disse para ele, não, vocês têm como pai o diabo, porque vocês dizem que são filhos de Deus, mas do jeito que vocês fazem, vocês praticam as mesmas obras do pai de vocês. Daquele que é homicida, daquele que mente. Vocês estão aqui, na verdade, assumindo um papel que pertence ao diabo e não a Deus. É por isso que eu quero perguntar a você nessa noite, você que está nos ouvindo, será que você é mesmo discípulo de Jesus? Será que você é discípulo de Jesus ou você é apenas discípulo de Moisés? Nós temos muitos discípulos de Moisés e poucos discípulos de Cristo. Conta-se uma história que certa vez um pregador foi evangelizar um homem que era devoto de São Benedito. E nada contra o santo, não é nada para desconstruir nada e nem ninguém aqui. Você vai me compreender bem. E então ele foi evangelizar aquele homem e perguntou para ele, eu posso conversar com você? E aquele homem, sabendo que ele era pastor, que era crente, disse o seguinte, olha, não converse comigo sobre um negócio de religião, um negócio de igreja e sobre um negócio de Deus, porque eu já tenho a minha fé. Eu sou devoto de São Benedito. E ele falou isso, obviamente, para colocar um limite e dizer, olha, você só vem até aqui, mas não me evangelize, eu não quero te ouvir, eu não quero esse papo de Bíblia, não quero esse papo de religião. Até aqui você pode vir, mas não passe desse ponto. E aí aquele pastor perguntou para aquele homem, você é devoto de São Benedito ou você é seguidor de São Benedito? E aquele homem ficou assim, encabulado, como assim? E tem diferença? Como assim, devoto de São Benedito ou seguidor de São Benedito? E ele disse o seguinte, é porque o devoto admira São Benedito, o devoto gosta de São Benedito, o devoto até acha legal São Benedito, mas o seguidor não. O seguidor nega-se a si mesmo, o seguidor é capaz de fazer tudo que é tipo de prosélito a São Benedito.
E ele então começou a estabelecer um diálogo com aquele homem. Por que eu contei essa história? Eu queria perguntar para você: você é devoto ou seguidor de Jesus? O seguidor admira Jesus, ouve a palavra de Jesus, você ouve bons sermões do seu pastor, talvez de outros, você faz orações, mas você admira Jesus, você admira a bondade, o amor de Jesus. Mas eu quero perguntar a você: você ama como Jesus? Você admira o perdão de Jesus? Eu quero perguntar a você: você perdoa como Jesus? Você admira a misericórdia de Jesus, o sangue dele derramado na cruz por você? Eu quero perguntar a você: você é misericordioso como Jesus? Você é devoto ou você é apenas ou você é seguidor de Jesus? Você é discípulo de Jesus ou você é discípulo de Moisés? Você usa a Bíblia para edificar vidas ou você usa a palavra de Deus para destruir vidas? O homem respondeu, versículo 30, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Olha aí, eles então começam a demonizar aquele homem, por não enxergarem os seus próprios pecados, por não enxergarem a si mesmo como pecadores. Eles então dizem para aquele homem, você nasceu cheio de pecado, como você tem a ousadia de nos ensinar? É muito complicado, meus amados irmãos, quando nós carregamos uma espiritualidade que demonizamos o outro, quando o inferno sempre são os outros, quando os culpados dos nossos pecados sempre são os outros. Eu quero dizer a você, Satanás é mestre em não reconhecer os seus próprios erros. Não se torne um discípulo, um seguidor dele, professando com os lábios o nome de Jesus, mas vivendo como um diabo dentro da sua casa. Não permita que viver de tal forma sem aprender com o próximo. Olha o que eles dizem, como é que você tem a ousadia de nos ensinar? Eles não tinham nada a aprender com aquele homem, será mesmo? Será que pelo fato daquele homem ser cego, será que pelo fato daquele homem não ser alguém reconhecido, não ser alguém de prestígio, não tinha nada para ensinar a ele? Meus amados irmãos, eu creio piamente que Deus está fazendo na sua igreja verdadeira uma obra de destruição dos nossos próprios ídolos. Eu quero perguntar a você, aquele que adora determinado santo, adorando ao santo, mas fazendo isso como se estivesse diante de Deus, e você que diz que adora a Jesus, adorando a Jesus, pregando sobre Jesus, como se estivesse diante de um ídolo, onde há mais verdade? Aquele que adora o santo, como se estivesse diante de Deus, ou a você que diz que adora Jesus, como se estivesse diante de um ídolo? Eles então expulsam aquele homem da sinagoga. Versículo 35. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Este homem aqui, ele é um cego espiritual. Ele está completamente cego, porque ele pergunta a Jesus no versículo 36, quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Quem é esse Cristo? Quem é esse Salvador, esse Messias? Ele não sabe nem quem Jesus é. Ele é cego espiritualmente, mas ele encontra-se com o Cristo de Deus. E a resposta de Jesus para ele no versículo 37 disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Jesus não fez mais perguntas a este homem. Jesus não indagou mais. Jesus não perguntou qual era a sua tradição denominacional, não. Jesus simplesmente disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Aquele homem que era cego fisicamente passou a enxergar. Aquele homem que era cego espiritualmente viu no Cristo, abriu seus olhos espirituais, o transportar das trevas para o reino do seu maravilhoso amor. Então Jesus afirma no versículo 39, disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus vem
para que quem enxerga não veja, e para que quem é cego enxergue. Você enxerga muito bem? Como é que é a sua visão espiritual? Você acha que é alguém que enxerga muito as coisas espiritualmente? Você acha que discerne espiritualmente as coisas de Deus? Como é a sua visão acerca do reino de Deus? Jesus disse que veio para que aqueles que acham que veem se tornem cegos, e para aqueles que são cegos passem a enxergar. É bem provável que a nossa falta de visão nos faça enxergar a nós mesmos como se nós fôssemos bons cristãos. A nossa falta de visão nos faz enxergar defeito em tudo e todos. A nossa falta de visão espiritual, a nossa cegueira espiritual, nos torna, de fato, pessoas que não são capazes de avaliar os outros e que não são capazes de fazer nenhum tipo de juízo de valor sobre nada. Porque Jesus Cristo disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu ser estará cheio de luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu ser estará em trevas. Cuidado para que a luz que há dentro de você não sejam trevas. Os fariseus então ouvem isso, ouvem que Jesus vem para que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos, e eles dizem o seguinte: acaso nós somos cegos? É a pergunta que eu faço a você nessa noite. Acaso nós somos cegos? Jesus então responde àqueles homens. Versículo 41. Se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. Mas agora que vocês dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Seria muito bom se vocês fossem cegos. Seria muito bom se vocês reconhecessem a própria cegueira. Seria muito bom que vocês pudessem enxergar as abominações que vocês cometem contra mim e contra meu Pai. Seria muito bom que vocês enxergassem os pecados ocultos de vocês, como soam diante de mim como repugnantes. Seria muito bom que vocês enxergassem como vocês usam os olhos de vocês para condenar. Seria muito bom que vocês enxergassem que vocês são tão pecadores quanto esse cego. Seria muito bom que vocês enxergassem que, embora, ao contrário do cego, enxergando, tendo a visão perfeita, vocês não têm a deficiência física que ele tinha, mas espiritualmente, vocês não enxergam nada. Espiritualmente, a espiritualidade de vocês gera morte. A espiritualidade de vocês não os quebranta, os faz sentir superiores a outros. A espiritualidade de vocês não leva vocês ao arrependimento, torna vocês muito mais religiosos e muito menos humanos. A espiritualidade de vocês fazem vocês ter Bíblia na mão, honrar o Senhor com os lábios, mas caminhar com o coração totalmente longe dele. A espiritualidade de vocês os faz achar que vê. Eu quero dizer a vocês, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados de pecado. É melhor ser cego, irmão. É melhor ser cego, minha irmã. Sabia disso? Você vê quando pensa que não vê. Você sabe quando pensa que não sabe. É por isso que a espiritualidade proposta por Jesus nos mostra que se nós achamos que podemos enxergar com clareza o reino de Deus, nós estamos na realidade sendo os maiores culpados de pecado. Se você acha que o maior pecado do mundo é aquele que te causa indignação que o seu irmão comete, ou que outra pessoa comete, eu quero te dizer, você está terrivelmente enganado. O maior pecador que você precisa conhecer é você mesmo. A pessoa que mais impede o seu crescimento espiritual não é a igreja, não é o pastor, não é um irmão que você não consegue amar, não consegue perdoar, não. A pessoa que mais impede que você tenha relacionamento com Jesus Cristo atende pelo seu nome, pelo seu sobrenome.
Os nossos maiores inimigos estão dentro de nós e não fora de nós. Por que o pastor pregou isso? Meus irmãos, nós somos sacerdotes da nossa casa. Nós somos responsáveis pelo nosso lar. Você, meu irmão, minha irmã, você é responsável pela paz na cidade, pela paz no seu lar. Ao invés de perder tempo, enchendo a cabeça com minhoca, enchendo a língua, falando de tudo e todos, entra no quarto e vai orar. Vai pedir a Deus misericórdia pelas cegueiras existenciais que habitam dentro do seu ser, do meu coração e do seu. Ao invés de estar perdendo o tempo, colocando os olhos com coisas que ninguém conhece, o pastor não sabe e nem precisa saber, mas que Deus vê, pega os teus olhos para que a Escritura vá limpando a cegueira que habita em cada um de nós. Aproveita o tempo, irmão, para abraçar aqueles que você ama. Aproveita o tempo para pedir perdão àqueles que você ainda não pediu perdão. Aproveite bem o tempo, porque a Bíblia diz: os dias são maus. Não use aquilo que Deus te deu para ser um destruidor de vidas humanas. Não permita que esse germe luciferiano, eu chamo de germe luciferiano, porque eu quero dizer a você, já estou terminando. Todas as vezes que você se considera muito bom, muito virtuoso, o C.S. Lewis diz que não é Cristo que está controlando o seu ser, mas você está agindo como um diabo. Todas as vezes que você se considera melhor, bom, virtuoso, essa não é a espiritualidade que Deus deseja para você. Então, permita que o Espírito Santo de Deus o faça perceber a sua própria cegueira, para que assim, quem sabe, somente assim, ele permita que o Cristo de Deus abra os seus olhos e lhe faça enxergar Jesus Cristo, crucificado, ressurreto, por você, pelo seu amor e pela sua bondade. Eu quero orar por você. Eu quero que você pense nesse momento. O que é que você esconde? Você é aquilo que você esconde. Essa imagem que nós temos pública é a nossa persona, é a máscara que a gente usa para facilitar a nossa comunicação com o mundo externo. Mas o que é que você esconde? Isso está te impedindo de ver. Isso não vai deixar você ouvir a voz de Deus. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Que você nessa noite se quebrante. Eu quero orar pela sua vida. Pastor, Deus falou comigo nessa noite. É uma prática de pecado que ninguém sabe. A culpa não é de ninguém não, meu irmão. A culpa é nossa, a culpa é minha. Eu sou o maior responsável pela minha própria ruína espiritual. Eu quero orar por você. Eu quero que você abandone o seu pecado. Eu quero que o Cristo o encontre. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor veio para julgamento, ó Deus, a fim de que os cegos vejam, os que veem se tornem cegos. Ó Pai, nossa visão é míope, ó Pai. Nós não conseguimos, de fato, compreender, enxergar, ó Pai, quão belo é o Teu amor, quão grandiosa é a Tua graça. Por isso que nós vivemos, ó Deus, em constante rebelião contra o Senhor. Agimos muitas vezes como se não fôssemos convertidos, ó Pai. Falamos coisas que é abominação aos Teus olhos. Usamos a nossa boca, ó Pai. Emprestamos ela a Satanás, ó Pai. Muitas vezes nós agimos como verdadeiros fariseus, ó Pai, a começar em mim. Eu quero te pedir nesse instante que o Senhor nos perdoe. O Senhor nos perdoe como teu povo, Pai. Não permita que a gente se ache de tal forma que não tenhamos nada a aprender com os nossos irmãos, uns com os outros, com a tua palavra. Não permita que a nossa autossuficiência impeça o agir do teu Espírito, ó Deus. Mas nos ajuda, ó Deus, a nos esvaziarmos mais uma vez. A termos essa espiritualidade dentro de casa, como se nós estivéssemos no templo, ó Pai. Como se estivéssemos, como de fato estamos, sendo observados pelo Senhor o tempo todo. Tua palavra diz que o Senhor nos observa a cada instante. Nós podemos enganar quem a gente quiser, mas ao Senhor ninguém engana. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia.
eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma chance mais uma vez de recomeço. E que quando o Senhor nos chamar, seja amanhã, seja quando for, que nós estejamos com as nossas lâmpadas, com as nossas candeias acesas, como virgens prudentes que aguardam o retorno do seu Senhor. E possamos lembrar que cada um de nós dará conta de si mesmo ao Senhor e não do outro. Ajuda-nos, ó Pai, a carregarmos o Evangelho em nós. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua preciosa vida. Que o Espírito Santo de Deus continue a falar ao seu coração. E que nessa semana você invista tempo em oração secreta, em leitura da palavra. Chame todos aí que estão na sua casa amanhã. Vamos fazer o culto doméstico. Vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos interceder por nossos irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos confessar as nossas culpas uns com os outros, como diz a palavra de Deus, para sermos curados. Vamos ver o que é que está errado, o que a gente precisa corrigir. Faça uma autoanálise, uma autoavaliação de si e peça, Senhor, me mostre quais são as minhas cegueiras. Em nome de Jesus. Que Deus, por sua graça, te abençoe. Tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo. Por que choras, ó mulher? Conta o que te aconteceu. Vem, levanta o teu olhar. Aqui não é o teu lugar. Onde estão os homens maus, prontos a te condenar? As pedras estão agora ao chão. Não há mais ninguém aqui. Maria, vejo a tua dor a te quebrar. Maria, sou eu, o teu Senhor, a te amar.